A perda do padrasto, um homem gentil que a tratava como sua própria filha, foi um golpe doloroso. Em seu momento mais frágil, sua própria mãe, em um ato de crueldade, a expulsou para fora de casa. Mas algo inesperado ocorreu. 2 dias depois, sua mãe ligou, chorando e implorando para que ela retornasse, pois a mãe de seu padrasto estava presente. O que poderia estar por trás desse repentino interesse? Olá, meu nome é Laura. Nos últimos meses, minha vida foi completamente virada de cabeça para baixo. Uma das maiores tragédias que já enfrentei foi necessária para que eu finalmente pudesse viver de uma maneira agradável. Nunca imaginei que minha história pudesse ser interessante, mas minha amiga Rosa insistiu para que eu a compartilhasse. Então, aqui estou eu. Deixe-me começar contando um pouco sobre mim. Tenho 17 anos e minha família é composta pela minha mãe e meu padrasto Douglas. Minha mãe se casou com Douglas quando eu tinha 5 anos, e ele tem sido uma figura paterna para mim desde muito antes disso. Minha mãe era mãe solteira, sabe? Ela sempre foi a criança problemática da família. Essencialmente, ela era como um grande bebê, e sua família permitiu completamente esse comportamento durante toda a vida dela, até que ela completou 18 anos. Eles pediram várias vezes para que ela se mudasse, mas ela sempre recusava. Então, eles a deixaram ficar com a condição de que começasse a pagar o aluguel, algo que ela nunca fez, porque nunca conseguia manter um emprego. Além disso, minha mãe também abandonou a faculdade no meio do caminho, o que aparentemente enfureceu meus avós. Mesmo assim, eles a deixaram ficar, pois ela era filha deles. A gota d'água para eles foi quando minha mãe engravidou de um homem que ela mal conhecia. Esse cara deveria ser apenas uma aventura, mas mamãe acabou engravidando, e ele não queria nada comigo ou com ela. Meus avós estavam cansados da irresponsabilidade da minha mãe e de sempre encobrirem seus erros, então a expulsaram de casa, a deixando sozinha. Ela encontrou abrigo em uma casa para mulheres, onde me deu à luz e me criou durante os primeiros anos da minha vida. A única razão pela qual sei tanto é porque, enquanto eu crescia, minha mãe constantemente reclamava de como meus avós tinham sido ruins com ela, pensando que eu não me lembraria do que dizia. Mas, claramente, me lembrei, pois suas palavras tiveram algum impacto sobre mim. Mamãe conheceu meu padrasto Douglas no restaurante onde trabalhava, e os dois sentiram uma conexão imediata. Eles namoraram por 2 anos e, eventualmente, mamãe e eu fomos morar com ele. E então ele se tornou o meu pai. Papai e eu desenvolvemos um vínculo muito próximo, que ele realmente se tornou minha pessoa favorita. Uma coisa sobre papai é que ele era rico, então ele me mimava. Mas o mais importante foi que, além dos presentes materiais, ele me enchia de amor e carinho. Papai fazia questão de que eu aproveitasse ao máximo minha infância e de que eu soubesse que era amada, algo que minha mãe realmente não se importava em fazer. Quando eu tinha 15 anos, nosso mundo desabou. Meu pai foi diagnosticado com câncer de pâncreas. Os médicos descobriram a doença a tempo de iniciar o tratamento, mas a notícia foi devastadora para todos nós. Então, papai passou boa parte dos próximos 2 anos fazendo quimioterapia e radioterapia, mas o câncer só piorava. Meu mundo inteiro estava desmoronando na minha frente, e toda vez que eu tentava buscar apoio da minha mãe, ela zombava de mim e me deixava sozinha. Sempre pensei que essa era a maneira dela lidar com a dor, mas agora sei que não era bem assim. Eventualmente, nos disseram que meu pai tinha menos de 2 semanas de vida. Praticamente fiquei no hospital com ele o tempo todo, enquanto minha mãe mal aparecia. Eu nem me importava com isso, embora sempre que meu pai estava acordado, ele me dizia que me amava. Um dia, quando minha mãe estava no quarto conosco, meu pai disse a ela que a amava também, depois de me dizer o mesmo antes de falecer. Fiquei arrasada, estava uma completa bagunça, não conseguia respirar. Não deixei ninguém entrar no meu quarto porque queria ficar sozinha. Fizemos um funeral tranquilo para o papai, porque ele pediu para não ter mais ninguém lá. Passei os 3 dias seguintes ao funeral trancada no meu quarto. Quando finalmente saí, fui recebida pela visão de balões e serpentinas na sala de estar e minha mãe decorando o quarto. O que você está fazendo? O que você acha que estou fazendo?
Por que há balões e serpentinas por toda parte? Você está dando uma festa? Claro, hoje é um dia feliz. Do que você está falando? Você está realmente dando uma festa apenas 3 dias depois que meu pai morreu? Ah, por favor, ele não era seu pai biológico, você não precisa ser tão sentimental sobre isso. Do que você está falando? É claro que ele era meu pai de verdade. Ele foi a única figura paterna que tive na minha vida. Oh, poupe-me dessa história. Não é uma história. Você realmente não está triste pela morte do meu pai? Claro que não. Eu só me casei com ele porque precisava do dinheiro. Você não pode estar falando sério. Com certeza estou, quero dizer, você teria visto como eu não o amava se você simplesmente parasse de idolatrar o homem. Mas ele te amava. Ele era tão chato. A única coisa interessante sobre ele era o dinheiro dele, e agora é todo meu. Você é uma mulher cruel e insensível. Não, eu não sou a cruel aqui. Seu estúpido padrasto é que foi cruel. Você sabe quantas vezes eu quis te mandar para uma escola em outro continente? A única razão pela qual eu te mantive aqui comigo é porque o Douglas ameaçou se divorciar de mim. E se ele se divorciasse, todos os anos que passei tentando conquistá-lo e o dinheiro dele teriam sido desperdiçados. Por que você quis me mandar embora? O que eu fiz com você? Você ainda me pergunta o que foi que você fez comigo? Eu vou te contar o que você fez. Você arruinou minha vida. Eu não tenho família porque eu fiquei grávida de você. Tive que lutar nas ruas porque tinha uma boca a mais para alimentar. Como isso é culpa minha? Eu não me importo, mas essa festa está acontecendo por 2 motivos. O primeiro é que seu pai finalmente faleceu e me deixou com todo o dinheiro. E o segundo é que você está saindo desta casa. Desculpe, do que você está falando? Eu não vou a lugar nenhum. Ah, sim, você vai. Estou te dando 3 horas para arrumar suas coisas e sair. Meus amigos vão chegar aqui, então se apresse. Tentei dizer mais alguma coisa, mas meu cérebro não cooperava com minha boca. Acabei voltando para o meu quarto. Eu estava entorpecida. Sentei na beira da cama por um tempo e apenas olhei para a parede, porque não sabia se minha mãe estava falando sério sobre me expulsar ou não. Ela estava. Passou pelo meu quarto e me viu sentada na cama, disse que eu estava desperdiçando meu tempo e deveria estar fazendo as malas. Depois que ela foi embora, finalmente desabei. Não sabia o que fazer ou para onde ir, estava começando a entrar em pânico. Então liguei para minha melhor amiga, Rosa. Rosa, preciso da sua ajuda. O que está acontecendo? Você está bem? Não, não estou. Preciso que você venha e me ajude a arrumar minhas coisas. Arrumar suas coisas? Do que você está falando? Sabe quando eu te disse que precisava de um pouco de espaço nos últimos dias? Sim. Bem, meu pai faleceu. Oh meu Deus, sinto muito pela sua perda. Você está aguentando bem? Na verdade não, minha vida está uma bagunça. Tenho que sair daqui. Não posso ficar aqui com minha mãe. O que quer dizer com não pode ficar aí com sua mãe? É isso mesmo. Minha mãe está dando uma festa para todas as amigas dela. Uma festa? Por que diabo sua mãe está dando uma festa apenas alguns dias depois da morte do seu pai? Sim, foi isso que eu perguntei a ela. E ela me disse que só estava com meu pai pelo dinheiro dele. Ela também aparentemente queria que eu saísse da vida dela também, mas não pôde fazer isso porque papai a impediu de fazer isso. Meu Deus, não quero ofender, mas sua mãe é uma pessoa horrível. Entendo por que você quer ir embora. Na verdade, minha mãe me pediu para sair nas próximas 3 horas. Como sua mãe pôde pedir para você sair da casa que é sua? Eu não sei e nem quero saber o que vai acontecer se eu ficar aqui. Rosa, eu não quero. Minha amiga Rosa veio em 15 minutos, pois contei a ela que minha mãe tinha saído de casa para fazer Deus sabe o que. Foi uma coisa boa, porque mamãe realmente não gostava de Rosa.
Não tenho certeza de como ela teria reagido se visse Rosa em casa, então fiquei feliz por ela não estar lá. Rosa e eu não falamos muito. Ela calmamente me ajudou a arrumar todas as minhas coisas, algo pelo qual fiquei grata, porque eu realmente não estava com vontade de conversar. Me sentia ferida e entorpecida por dentro. Minha cabeça estava nadando com todos os tipos de pensamentos e meu coração estava uma confusão de emoções. Eu perdi meu pai e minha mãe no espaço de alguns dias. É claro que um foi mais devastador que o outro. Mas ainda assim, não foi bom ter minha mãe me dizendo que ela não me queria mais. Rosa e eu carregamos o carro dela com todas as minhas coisas e dirigimos silenciosamente até a casa dela. Fomos recebidas na porta pela mãe de Rosa, que sempre me tratou como se eu fosse sua própria filha. Ela sempre teve espaço para mim em sua casa. Ela também era mãe solteira, então ela simpatizou um pouco mais comigo, mesmo eu tendo um padrasto, e ela entendia a luta que mamãe e eu tivemos que enfrentar. Então, aceitei com gratidão o abraço apertado e longo da mãe de Rosa quando ela me viu. Ela me disse para ficar confortável em sua casa, porque a casa dela era minha. Ela também me disse que estaria lá para mim, não importa o que acontecesse. E essas palavras realmente significaram muito para mim. Foi reconfortante saber que, mesmo que minha mãe biológica nunca tenha se importado comigo, havia alguém para cuidar de mim e me dar o carinho maternal que minha mãe não poderia me oferecer. A mãe de Rosa nos deixou ir para o quarto de hóspedes onde eu ficaria, para que eu pudesse começar a desfazer as malas. Assim que comecei, vi-me desabando e soluçando. Sentei na cama e simplesmente chorei por um longo tempo. Rosa me segurou e acariciou minhas costas até que finalmente me acalmei. Depois de uns 15 minutos, quando ela viu que eu parei de chorar, perguntou se eu me sentia melhor. Você se sente melhor? Rosa, muito obrigado por me ajudar. Eu realmente não sei o que teria feito sem você. Eu nunca abandonaria você. Nós nos conhecemos quase toda a nossa vida. Você é como minha irmã. Devo admitir que é um grande alívio ter você ao meu lado. Embora, eu gostaria de te prometer que você encontrará uma maneira de se vingar de sua mãe, seja agora ou em algum momento no futuro. Mas você tem que fazer isso. Oh, eu prometo que farei. Você não tem ideia de como estou furiosa com ela. Não posso acreditar que ela seja um ser humano tão horrível. Eu também não. Quero dizer, eu sabia que ela não gostava muito de mim e eu não gostava muito dela também. Mas nunca esperei que ela se rebaixasse tanto. Sim, acho que quanto mais olho para trás, mais as coisas começam a fazer sentido. O que você quer dizer? Quero dizer, não havia absolutamente nenhuma razão para ela ser tão indiferente sobre minha vida. Papai sabia mais sobre o que estava acontecendo comigo do que ela. Claramente, ela simplesmente não me queria lá. Mas eu apenas pensei que ela estava distante por causa de tudo o que ela teve que passar. Não quero me intrometer ou fazer você se sentir como se não estivesse bem-vindo aqui. Mas você tem alguma outra família que possa contatar em relação à sua mãe? Quer dizer, eu sei que o lado da sua mãe não vai ajudar em nada, mas e o lado do Douglas? Na verdade, não conheço ninguém do lado dele. Ele não tem família? Ele tem, só que aparentemente a família dele o cortou. Sinto muito, mas ele era literalmente o homem mais legal deste planeta. Por que diabos sua família iria querer cortá-lo? Bem, eles não gostavam da minha mãe. Posso ver por quê. Sim, eles sempre pensaram que ela só estava com ele pelo dinheiro dele. Meu pai era ingênuo e não queria acreditar na palavra deles. E minha mãe, bem, ela não ia deixar a família dele influenciá-lo, então ela fez ele parar de falar com eles. Foi sua mãe que te contou tudo isso? Não, estou apenas juntando as peças do que deve ter acontecido depois de ver como minha mãe realmente é como pessoa. Eles me contaram as coisas de uma maneira muito diluída, porque, você sabe, eu era uma criança. Mas as coisas estão começando a fazer sentido. Ok, mas só porque Douglas cortou o contato com sua família, eles não deveriam ter parado de falar com ele, ou pelo menos tentar. O pai me disse que não, eles continuaram tentando falar com ele,
mas mamãe ficava brava sempre que descobria que ele estava conversando com eles. O último prego no caixão foi quando eles descobriram que papai havia se casado com a mãe. Eles não queriam mais ter nada a ver com ele depois disso. Devo dizer que isso é um pouco chato. Sim, eu concordo. Você acha que poderia entrar em contato com a família dele? Talvez eles queiram saber o que sua mãe está fazendo. Não sei nada sobre eles, então nem sei por onde começar a tentar entrar em contato, sem mencionar que eles estavam certos sobre minha mãe ser uma interesseira. Não acho que eles iriam querer me ajudar, especialmente porque sou apenas filha dela e não dele. Você está certa. Tudo bem, seja o que for, vamos superar isso, vamos descobrir uma maneira de nos vingar de sua mãe em algum momento. Mas por enquanto, quero que você saiba que é mais do que bem-vinda para ficar conosco pelo tempo que quiser, minha casa é sua casa. Talvez pudéssemos encarar isso como a nossa festa do pijama mais longa de todos os tempos. Adorei esse pensamento. Conversar com Rosa me fez sentir muito mais leve. O desgosto e a dor não foram embora, mas pareciam mais leves porque eu tinha alguém com quem compartilhar meus sentimentos. Rosa contou à mãe dela sobre nossa festa do pijama. Rosa e a mãe dela levaram isso a sério. Ela nos levou à loja onde comprou toda a comida que queríamos, para que pudéssemos assistir aos filmes de nossa escolha e simplesmente nos divertir. Tudo isso para aliviar minha tristeza. A mãe de Rosa até nos deixou tirar folga no dia seguinte para que pudéssemos ficar acordados a noite toda conversando. Ela sabia o quanto conversar me ajudaria a lidar com as coisas e me apoiou tanto quanto poderia ter sido. Eu estava muito grata, realmente, a mãe de Rosa é uma mulher incrível. Rosa e eu conversamos muito sobre meu pai e sua família, e minha mãe e sua audácia. Nós arquitetamos possíveis planos de vingança para enfrentar minha mãe. Todos eles foram muito elaborados, mas apenas nos divertimos fazendo os planos. Eu comecei a me sentir melhor por volta do segundo dia de minha estadia com Rosa e sua mãe. É claro que isso mudou quando, depois da escola, no dia seguinte, minha mãe me ligou. Pensei em não atender o telefone, mas acabei cedendo e atendendo. O que você quer? Eu perguntei. Laura, minha querida, você está bem? Está segura? Por que de repente você está demonstrando preocupação comigo? Do que você está falando? Eu sou sua mãe, eu me importo com você. Não foi isso que você disse antes de me expulsar e dar uma festa para comemorar a morte do papai? Como você pôde dizer coisas tão horríveis sobre sua mãe logo depois que eu sofri uma perda terrível? Do que você está falando? Você está chorando? É claro que estou chorando. Acabei de perder meu marido e minha filha fugiu de casa. Você está sendo ameaçada ou algo assim? Por que está vomitando todas essas mentiras? Alguém está aí perto de você? Sua avó está aqui para ver você. Minha avó? Sim, a mãe do seu padrasto. Uau, por que ela está aí? Ela quer conhecer você, querida. Você precisa vir aqui imediatamente. Não vejo por que preciso chegar aí imediatamente. Por que você não a entretém um pouco? Claramente você está fingindo na frente dela. Pois precisa provar alguma coisa para ela. Não banque a esperta comigo agora. Volte para casa agora mesmo. Estou um pouco ocupada agora, mas estarei aí em 1 hora. Se você não aparecer aqui nos próximos 15 minutos, vou ligar para a polícia e pedir que eles a acompanhem de volta para casa. Não pense que não sei que você vai ficar com aquela sua amiga. Rosa é uma grande amiga para mim e mesmo você achando que ela não presta, ela ainda é 1 milhão de vezes melhor do que você. Por favor, não seja tão difícil. Sua avó está esperando por você, basta voltar para casa, querida, por favor. Pela forma como minha avó está causando esse medo em você, talvez eu volte para casa imediatamente. Ela está ficando impaciente, então você precisa se apressar. Estarei aí em breve. Eu estava muito nervosa para conhecer minha avó. Rosa me desejou boa sorte. Quando chegamos em casa, entrei e minha mãe estava sentada com uma senhora mais velha, que era minha avó. Ela não se parecia em nada com o que eu imaginava,
parecia mais gentil e igual ao papai, o que partiu meu coração e me confortou ao mesmo tempo. Minha mãe veio até mim para me dar um abraço quando entrei em casa. Ah, aí está meu anjo. Henrietta, está é minha filha Laura. Meu Deus, Douglas estava certo, você é uma garota muito bonita. Ah, obrigada, mas papai sempre exagerava, papai adorava me elogiar, mesmo quando parecia que fui arrastada por um campo enquanto estava doente. Ele sempre me dizia que eu era uma garota bonita. Bem, seu pai tinha razão, e você deve agradecer sua mãe por esse olhar tão bonito, mas eu digo que a gratidão que você tem não deve ir tão longe quanto isso. Tudo bem, mas o que você quer dizer com isso? O que quero dizer é que eu sei tudo sobre o que você tem feito, Sheila. Do que você está falando? Antes de eu contar o que vim fazer aqui? Quero estender minhas condolências a você, Laura. Sinto muito por nunca tê-la conhecido antes, mas sei que você era muito amada pelo meu filho. Sinto muito por ter demorado tanto para vir aqui conhecê-la, mas eu tinha algumas coisas para cuidar. A senhora não tem do que se desculpar. Quero dizer, você deve ter sido uma mãe incrível porque papai sempre falou muito bem de você e sempre me disse que você era uma inspiração para ele. Eu sei que a senhora também está sofrendo muito, então não há necessidade de se desculpar. Você sabe, eu gostaria mais do que tudo de não ter cortado o contato com meu filho por tanto tempo. Estou apenas grata por ele ter recuperado o juízo no final de sua vida e ter procurado sua família. O que a senhora quer dizer? Ele nos pediu para ajudá-lo a escrever seu testamento e ele deixou tudo para você, Laura, até a casa dele, porém você só vai conseguir quando completar 18 anos. Até então, eu ficarei encarregada de sua herança. O que você quer dizer com isso? Quero dizer, porque não sou responsável pela herança dela. Porque ele não confiava em você. Como ele pôde não confiar em mim? Eu era a esposa dele. Você está realmente me fazendo essa pergunta, Sheila? Sim, eu quero saber por que ele não me deixou nada e por que ele deixou isso para minha filha estúpida aqui. Em primeiro lugar, não vou tolerar que você chame sua filha de estúpida na minha frente. Em segundo lugar, Douglas descobriu sobre seus casos e descobriu que você o estava roubando. Roubando? Do que você está falando? Mãe, o que ela está dizendo? Eu não tenho ideia. Você não tem ideia? Não minta. Douglas notou há muito tempo que seu dinheiro começou a desaparecer, e então bastou ele dar uma olhada em seu armário para encontrar todo o dinheiro que você roubou. Exceto que não era todo o dinheiro, uma grande parte estava faltando. Então, ele baixou um aplicativo no telefone que permitiu rastrear onde você estava e ver o que você estava fazendo. Foi assim que ele descobriu que você o estava traindo com vários homens e que estava usando o dinheiro dele para pagar hotéis de luxo e seus encontros. Mãe, como você pôde? Nesses últimos dias tenho providenciado para que sua mãe seja presa por roubo e por falsificar a assinatura de Douglas em diversos cheques e documentos. A polícia deve chegar em breve. Não posso ser presa, por favor. Sinto muito que você tenha tornado a vida do meu filho miserável. Meu filho só ficou porque sabia que você não trataria Laura bem e ele a amava como se ela fosse sua filha. Ele me disse para garantir que você pagasse pelo que fez com ele e pelo que ele tinha certeza de que você faria com Laura depois que ele se fosse. E como mãe dele, estou garantindo que isso aconteça. Naquele momento, a polícia chegou e estacionou em frente à nossa casa. Eles caminharam até nós e Henrietta, que insistia que eu a chamasse de vó, os cumprimentou e apontou para minha mãe mostrando quem era Sheila. Eles a levaram para a delegacia e minha mãe estava chorando, tentando negociar com minha avó. Mas minha avó não aceitou. Eu ainda estava me recuperando de tudo que tinha acabado de descobrir. Vovó me levou para casa e me deixou processar tudo. Eu não conseguia acreditar que minha mãe teria a audácia de trair o anjo do meu pai. Mesmo sendo uma garotinha, sempre percebi o quanto ele fazia por ela, ele sempre fazia de tudo para fazê-la feliz, e isso nunca parou até seu último suspiro. Quero dizer, até suas últimas palavras para ela foram, eu te amo. E ainda assim ela teve coragem de traí-lo. Vovó também me disse que mamãe continuou a trair papai enquanto ele estava no hospital recebendo tratamento.
Eu já sabia que minha mãe era uma pessoa terrível, mas toda vez que eu pensava que ela não poderia fazer algo pior do que já havia feito, ela provava que eu estava errada. Eu apenas sentei e chorei por muito tempo depois que mamãe foi levada. Vovó me segurou em seus braços e até mesmo chorou comigo. Ela se desculpou repetidas vezes por demorar tanto para chegar até mim e por me deixar ficar sem teto nos últimos 2 dias. Contei a ela tudo sobre minha amiga Rosa, e vovó me prometeu que iríamos lá mais tarde para agradecê-la pessoalmente assim que eu me acalmasse. Vovó me levou para encontrar Rosa novamente e eu contei a ela tudo o que havia descoberto. Ela ficou tão chocada e enojada quanto eu. Rosa chorou de felicidade por mim porque eu finalmente teria uma família em quem confiar e porque minha mãe teve o que merecia. Vovó me perguntou se eu queria voltar para onde ela morava ou se preferia continuar morando na minha casa. Eu queria ficar na minha casa porque era onde todas as minhas lembranças do papai estavam. Vovó entendeu isso e arranjou para que a família da minha amiga Rosa morasse comigo como guardiã. Vovó não podia morar comigo porque precisava trabalhar com o vovô, mas eles eram ricos o suficiente para ter uma babá na família, então eu estava mais do que bem cuidada em casa. A babá e eu rapidamente nos tornamos boas amigas. Vovó se ocupou dos aspectos legais do julgamento da minha mãe. Ela contratou o melhor advogado para representar meu pai. Eles aparentemente compilaram todas as evidências contra minha mãe, os documentos que minha mãe havia falsificado para roubar o dinheiro do meu pai, e as enviaram para vovó imediatamente. O julgamento não foi muito longo devido à enorme quantidade de evidências contra minha mãe. No final, ela foi considerada culpada de roubo e condenada a devolver tudo o que havia roubado, além de pagar uma multa, e foi sentenciada a 2 meses de prisão. Segundo a vovó, minha mãe ficou furiosa durante todo o julgamento. No final, após receber a sentença, ela desabou em soluços e continuou gritando palavrões para a vovó e para meu pai, culpando-os por arruinar sua vida. Isso só fez meu sangue ferver mais, e eu fiquei muito feliz que minha mãe finalmente estava enfrentando as consequências de suas ações. Depois disso, eu queria saber mais sobre o que havia acontecido, e vovó estava mais do que pronta para responder a todas as perguntas que eu tinha. A primeira pergunta que fiz a ela foi por que ela não falou com meu pai por tanto tempo. Vovó praticamente confirmou o que eu já suspeitava: foi minha mãe quem afastou meu pai de seus pais. Eles tentaram por meses fazê-lo recobrar o juízo, mas eventualmente cortaram contato, esperando que, ao cortar sua riqueza, minha mãe o deixasse. No entanto, papai já havia alcançado sucesso por conta própria e se tornado rico. Ele só voltou a ter contato com a vovó e vovô quando foi diagnosticado com câncer. Inicialmente, eles nunca relembraram o passado e só falaram sobre isso quando papai começou a suspeitar da minha mãe. Ele buscou a ajuda dos pais para pegá-la em flagrante. Papai aprendeu a ser o mais discreto possível e sua única preocupação era comigo. Ele queria ter certeza de que eu não sofreria com as ações da minha mãe. Vovó e vovô aprenderam muito sobre mim e queriam me conhecer, mas papai não queria que isso acontecesse, caso minha mãe descobrisse o plano dele. Admito que chorei muito quando vovó me contou tudo. Foi ótimo saber o quanto meu pai me amava, e agora minha única missão é viver uma vida da qual ele se orgulharia. Posso ter perdido minha mãe e meu pai, mas ganhei uma nova família e não poderia estar mais grata. Vou chamar esse homem de pai, assim como a autora desta história. Ele demonstrou uma sabedoria incomum ao traçar o destino de sua filha, prevendo o mal que viria da própria mãe. Felizmente, a avó mostrou-se um anjo em meio ao caos, acolhendo e adotando Lara como sua própria neta, respeitando os desejos do pai da menina. Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe o que achou dessa história intrigante. E se você gostou, apoie o canal, inscreva, deixe seu like e um comentário. Um forte abraço e até a próxima história.